Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de smartphones. No caso, hoje temos a revisão de eletrônica analógica, como vocês estavam vendo nas aulas anteriores com o professor Jorge, certo? Primeiramente, boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Paulino, também sou professor da Escola Futura Aula, e eu vou dar continuidade, tá, ao curso com vocês junto com vocês aí. E no caso, eu tenho 27 anos, sou da cidade de Pontal, tá? Também ministro aulas de informática na escola e montagem e manutenção de computadores. Também tenho a minha própria assistência técnica. Trabalho nessa área de celulares, né? Está em alta agora, né? Então, está valendo bastante a pena você investir nessa área. Vou colocar o slide aqui na tela. Infelizmente, ontem, na aula que tivemos ontem, eu tive um problema técnico com a ferramenta de gravação e eu não consegui gravar a aula, tá? Então eu vou estar refazendo ela agora, certo? Aí compartilhei a tela, né, do PC. Assistência técnica, smartphones, revisão eletrônica analógica. Então, objetivo, né? A gente vai ver o que é tensão e corrente, né? O que é tensão e o que é corrente. Sobre capacitores, resistores e diodos. E como usar um multímetro para medir a tensão de placas de smartphones, tá? Fora alguns outros testes também que a gente vai ver sobre funcionamento de uma placa de um celular, tá? Então, começando com relação à corrente, né? Aqui temos o primeiro exemplo, no caso, fontes de energia, temos a corrente contínua aqui, né? Diferença de potencial tensão entre os polos positivo e negativo, indicado em V, né? No caso, significa volts. Temos os exemplos das pilhas aqui, né? Bateria 5 volts, bateria de lítio, né? 3 volts. Capacidade de fornecimento de corrente nas fontes e transformadores é indicado em A, ampere, e nas baterias químicas é indicado em M, ampere por hora, tá? Ampere por hora. Humano, miliampere por hora. E em relação à voltagem, né? Aqui temos uma pequena descrição de como voltagem, então, seria a unidade de tensão elétrica, né? Foi inventado pelo Alessandro Deserto por volta de 745 a 1827. Inventor da bateria química, né? 1939, de cobre mais zinco, eletrônico de água salgada. Baterias químicas fornecem corrente contínua, fixa, né? Rede elétrica fornece corrente alternada. É por isso que no multímetro, também eu vou explicar daqui a pouco, é importante você saber diferenciar, né, a corrente contínua e a corrente alternada na hora de fazer essa medição, tá? No caso aqui da corrente alternada, ela tem uma tensão variável e muda de polaridade 60 vezes por segundo, né? Diferente da corrente contínua, que é uma tensão fixa. A tensão é indicada pelo valor médio e eficácia, que é aproximadamente 70% da tensão de pico. Tensões típicas, né, de correntes contínuas, né? No caso aqui temos os exemplos de baterias, carregadores, né? Pilhas também. Então temos aqui, ó, de 1,2 volts a 1,5 volts, né? Incluindo as pilhas D, C, A e 3 vezes A. Baterias de 3 volts, 3,3 volts, né? Baterias de botão. Esse daqui, esse formato, parecendo aquelas baterias de pilha de relógio, tipo 3,7 volts, no caso são todas as baterias de celular, né? Em geral, temos essa voltagem nas baterias. 5 volts são as fontes de celular, né? Carregadores USB. 3 volts
essas baterias AA, 9 volts, bateria de 9 volts, e a de 12 volts também. Temos a mini bateria de fonte. Valores reais são gerados maiores que valores nominais. Uma observação, né? Quando a bateria ou a pilha está completamente carregada. Por exemplo, uma pilha de 1,5 volts nova costuma medir 1,65 volts. Uma bateria de 3,7 amperes mede mais de 4 volts. A tensão cai para um valor próximo do nominal quando a bateria é ligada a uma carga, né, um dispositivo que consome energia. Em relação à amperagem, né, a unidade de corrente elétrica, né, 1 ampere é a corrente causada por uma carga de 6 vezes 10 elevado a 18 elétrons, circulando por segundo. A tensão representa o potencial de fornecimento de energia. A energia em circulação é a corrente, e é a corrente que causa o choque, que queima o circuito e acende o LED. Tá? Deixando isso bem claro aí. Materiais condutores facilitam a circulação de corrente, pois possuem resistência baixa. Materiais isolantes dificultam a passagem da corrente, possuem uma resistência alta. Uma corrente localizada de 0,1 ampere, né, no caso 10 miliamperes, já é suficiente para causar fibrilação cardíaca, devido à resistência do corpo humano. A passagem de corrente e as voltagens geradas por fontes de tensão abaixo de 25 volts são seguras, tá? Então fica a dica aí também para ter um cuidado, né, em relação à energia da corrente, né, em relação a essa tensão. Um exemplo também que a gente consegue fazer é esse experimento aqui, acendendo LEDs com uma bateria de 3 volts, né? Você compra um LED separado, aí vai ter as polaridades aí, positivo e negativo, né? Vai observar ela. Então, o LED só acende se o terminal A, no caso positivo, né? O mais longo, estiver ligado no positivo da bateria e o terminal K no negativo. Então, já é uma dica para vocês, né? Em relação ao tamanho das pernas, né? Da perninha aqui do LED, né? Ele já indica qual que é o positivo e qual que é o negativo aqui. LEDs infravermelhos, né? Visíveis, vermelhos e amarelos, são mais sensíveis. Não os mantenham ligados por muito tempo na bateria. O LED não queima se ligado em 3 volts. Ao contrário, ele é capaz de suportar uma tensão inversa de até 5 volts. Então, esse tipo de bateria aqui não promove tipo, uma tensão máxima, né, nesse LED aqui, né, por conta dele ter menos voltagem que o recomendado para manter ele aceso. Uma pilha de 1,5 volts não é suficiente para acender um LED. O mínimo de LEDs vermelhos é de 1,8 e para LEDs azuis e brancos é de 2,7 volts. Tirem um print, tá? Anotem isso no caderno que é relevante para vocês, tá bom, pessoal? Não ligue o LED diretamente a uma tensão maior que 2,3 volts, ele queimará rapidamente, né? Com 9 volts, com 5 volts ele queimará mais lentamente. Tá? Então, colocar numa tensão maior que é permitida pelo LED, né? É a mesma coisa que querer queimar ele. Para acender LEDs com tensões maiores que 3 volts, é preciso limitar a corrente através de um resistor. A gente vai ver mais para frente agora. E temos o LED, né? As lâmpadas em si, os RGB. Os modelos aqui, né? Diversos. Corrente máxima de 20 mA. A tensão sobre o LED em 20 mA é fixa, tá? LEDs vermelhos e amarelos consomem, então, no caso, 2 volts. Azuis e brancos, 3 volts. LEDs têm polaridades, né? A corrente só passa em um sentido, né? Como se fosse uma entrada no positivo e a saída no negativo, igual a gente está vendo no exemplo aqui. Para usar LEDs com tensões maiores, é preciso limitar a corrente com um resistor. Lembrando que a perna maior do LED é sempre o lado positivo, tá, gente?
a menorzinho, negativo. Em relação ao multímetro, né? O professor Jorge passou para vocês também na última aula. Aí só para dar uma reforçada mesmo nesse quesito, né? De entender como funciona um multímetro. Então, está indicando, né? Cada um dos marcadores dele aqui. Eu estou falando, o voltímetro seria a primeira aqui, do lado esquerdo, né? Superior. Esse já é o voltímetro, já é usado mais para medição de baterias, tá? Para corrente contínua em baterias. Seja baterias, pilhas, LED, igual a gente estava vendo agora no exemplo anterior. Já, por exemplo, para medir corrente alternada, a gente vai usar o voltímetro de tensão alternada, tá? Pode ver que tem aqui, ó. Voltímetro de tensão contínua, que é do lado esquerdo superior, e o voltímetro de tensão alternada, que no caso é para fazer medições residenciais, né? Para saber se a voltagem é 110 ou 220. Você pode usar essas duas escalas aqui, ó, de 750 e 220. Em relação a... Se você, por exemplo, tem certeza que a fonte a tensão que passa pela casa é de 220 volts, então você já pode colocar na escala de 750 aqui, tá bom? Para ter um valor. Ou então colocar no valor de 200, né? Se for o caso de 110. Tá? Em relação à medição também, é importante lembrar que é bom você colocar um valor acima do que você está pretendendo medir, tá? Então, por exemplo, eu sei que a fonte daqui de casa é de 110 volts, né? No caso, a tensão daqui de casa. Então, mesmo que eu deixe aqui em 200, ele vai dar o valor aproximado, tá? Agora, no 220, dependendo da tensão, se você colocar na escala de 200, é perigoso dar um pequeno furto aí no multímetro, tá? Mas isso pode ou não acontecer, depende, tá? Varia em poucos casos. Temos onímetro também aqui, uma medição de resistência elétrica, né? Eu, por exemplo, eu utilizei esse onímetro aqui para medição da resistência de um leitor de Xbox 360, né? Ele não está fazendo a leitura dos discos, e com o multímetro você consegue fazer a regulagem, né? Você consegue regular essa resistência através de uma chavinha de fenda, uma mini chavinha no caso. Você consegue ajustar através, como se você estivesse girando um parafuso, digamos assim. Você consegue verificar a tensão. Porque o normal, por exemplo, do leitor é ficar numa resistência de 2,6 a 2,9. Então, às vezes, você vai dar uma conferida e tá lá em 3.0, 4.0, aí realmente o leitor não funciona assim, tá? Isso é equivalente a todos os, né, eletrônicos em geral, né? Se não tiver com a tensão correta neles, possivelmente eles não vão funcionar. Temos um tênis aqui também de corrente contínua, média até 200 miliamperes, né? Lembrando que miliamperes é inferior, né, a amperes. Corrente contínua, no caso aqui, em amarelo, média até 10 amperes. Medição de frequência em hertz, também temos aqui. Medição de ganho de transistores também, aqui do lado. Tirei um print também, para não esquecerem, tá? Das funções aqui no multímetro. Apesar que nós, do ramo assim, de smartphones, também voltado à informática, os mais utilizados aqui no caso seriam o voltímetro e o onímetro, tá? Os dois aqui do lado esquerdo, tanto de cima quanto de baixo. Aí depende se você quer medir uma corrente contínua de uma bateria ou verificar a resistência de algum componente eletrônico. Temos as pontas de prova aqui também, né? Possui 3 entradas. Então, no caso, a de cima aqui, né? No caso, a menos utilizada para nós, na nossa área, é uma ponta de prova para medir a corrente até 10 amperes. A do meio, que é a mais utilizada, né? A mais comum, você vai colocar o cabo positivo, no caso, então o cabo em vermelho positivo aqui. A ponta de prova para medir a tensão, resistência e corrente, de até 200 miliamperes. E, no caso, a ponta negativa, tá? É onde vai o cabo em preto, também conhecido como terra. E também temos o botãozinho de teste de condutividade aqui, né? Esse botão sonoro, que emite um som, né?
para indicar, por exemplo, se uma placa de celular está em curto ou não, tá? Eu vou demonstrar isso também nos vídeos daqui a pouco. Aqui mostrando cada um deles individual, né? Então, mais fácil para vocês entenderem. Rotina, atenção contínua, baterias, pilhas, geral. Aqui temos um exemplo ó, de medição de tensão contínua. Esse teste ele vai ser feito com uma pilha aqui de 1,5 volts. Pode ver que ele colocou as polaridades corretamente, né? No caso, o cabo positivo na ponta positiva, porque nas pilhas também já vem indicando, né? O lado positivo com mais e o lado negativo com menos. Então, no caso, como essa ponte, essa pilha em si, ela é de 1,5 volts, quando ele foi medir usando quando ele foi usar a escala de 1000 aqui, esse valor ele não ficou exato, né? Ele ficou muito acima do valor da bateria, né? Porque vocês lembram que no exemplo anterior eu estava falando que quando você pega um valor mais exato de uma bateria carregada, de uma pilha, no caso carregada, a voltagem dela fica aproximadamente, o valor mais preciso fica entre 1,65 volts, tá? Então, como essa escala está muito alta para essa voltagem aqui, ele fica esse valor desproporcional. Para você corrigir isso, basta você diminuir a escala aqui. Ó. Você pode ver que a de 1000, no caso, é a maior aqui. Então, você pode estar diminuindo, mexendo aqui no meio do multímetro. Então, pode ver ó, que só de mudar, de alternar de 1000 para 200, vou um exemplo aqui. Olha lá, ficou a medida mais correta, de 1,6. A resolução aumentou, mas ainda pode ser melhor. Então, ainda como eu falei, como a gente está mexendo com umas escalas maiores do que a voltagem em si, não tem problema você colocar 20 aqui também. Tá? No caso, vai ser até a melhor solução para esse exemplo aqui. Ó, colocando em 20, ó, mediu 1,63. É uma escala boa, né? Valor mais preciso, exato, né? Uma bateria carregada. E é uma escala boa para usar no laboratório. Usaremos tensões de 3 a 12 volts, né? Então, ou seja, para qualquer pilha, assim, bateria de até 12 volts, o recomendado é você utilizar essa escala de 20 aqui, tá bom? Corrente contínua. Alternando aqui para 2.000 miliamperes, eu mediu o valor aqui 1.627 milivolts, né? No caso 1,7 volts. É a maior escala, a melhor escala para medir 1,5 volts, tá? Às vezes, se for o caso, igual a gente for de 12, 9 volts, pode deixar sempre na escala de 20. Ah, sim. E no caso de se aparecer um sinal negativo no valor para você, independente do que você esteja pedindo, corrente alternada, corrente contínua, qualquer tipo de equipamento de acessório de corrente contínua, o máximo que vai acontecer é a polaridade ficar negativa. Tá? Vai aparecer o valor negativo. Ó. O sinal negativo indica que a polaridade está trocada. Então, nessa situação, basta você inverter os cabos, tá? Porque então, o exemplo contrário, né? Então, o positivo no negativo e o negativo no positivo. Aí dá esse valor negativo aí. Acaba sendo o mesmo valor, só que apresenta negativo, tá? Se você colocar 200 miliamperes, no caso é inferior, né, a 1,5 volts, ó, indica um limite ultrapassado, ou seja, o valor medido é maior que o limite da escala, que nesse caso é 0,2. Então vai dar valor impreciso, tá? Dá um valor como se fosse um nulo, digamos. Por estar menor que a voltagem que você está medindo. Aí aqui temos um experimento, né? Falando nessas tensões das fontes disponíveis em laboratórios, que ficaria mais interessante, né? Se todos nós estivéssemos em sala de aula, mas vocês podem fazer esse teste em casa também, caso vocês tenham um multímetro.
E espero que essa situação também melhore logo, né, em relação a esse isolamento, né, poder voltar a ter as aulas normais, que é bem bacana você desenvolver isso na prática, né, você pegando a prática disso, esses testes que são feitos. Em relação ao multímetro, né, você sabe como usar multímetro em reparos de placa de celular? Se sua resposta for não, sem problemas. Vamos aprender no passo a passo para aprender a usar esse recurso a seu favor hoje mesmo, tá? Agora vamos voltar à parte de celulares, tá? Placa de celulares. O primeiro passo, então, é você identificar se a placa está em curto, né? Como que a gente faz desmontando o celular, né? Tem todo o passo a passo para isso também. Vocês vão ver no decorrer do curso. Aí, para iniciar, o que você vai fazer? Você vai colocar o multímetro na escala de diodo, né? No caso, lembrando que a escala de diodo é aquela que emite o bip, tá? Tem um sinalzinho, tipo um alto-falante pequenininho, né? Desenhado, né? Aí, logo depois que você fazer isso, é preciso colocar o ponto do multímetro positivo no pino e também o ponto positivo do conector da bateria e no outro ponto negativo. Se o multímetro soar o bip, é porque a placa está em curto, tá? Então, tem um exemplo ali embaixo de como que está. Como que está sendo feita essa medição, né? Eu vou mostrar os componentes também que tem na placa, para ficar mais fácil de entender o que ele está medindo ali. No caso, ali seria um capacitor que ele está medindo. Tá? A imagem está meio pequenininha, não dá para vocês enxergar direito. Eu vou mostrar. Em relação a esses componentes, né? Antes da gente continuar essa parte de medição, vou mostrar. Então tá aqui, ó. Esses são alguns dos componentes mais importantes que você encontrará, no caso, na placa do celular. Então temos aqui os resistores, né? Então esses quadradinhos aqui, pequenininhos, composto por duas camadas de solda aqui, né? Que segura eles. Aí tá falando assim. Resistores. Esses são os componentes mais simples de qualquer circuito. Tá? Todo circuito vai ter um resistor. Seu trabalho é restringir o fluxo de elétrons e reduzir a corrente ou fluxo de voltagem, convertendo em energia elétrica em calor. Resistores vêm em diversos formatos e tamanhos. Os resistores variáveis, também conhecidos como potenciômetros, possuem um controle de descagem, alterando a quantidade de resistência quando você o gira. É o caso que eu falei em relação ao leitor do Xbox 360, né? É a mesma situação aí. Conforme você gira esse resistor, você consegue ajustar essa resistência, né? Fica maior ou mais baixa. Controles de volume em equipamentos de áudio usam resistores variáveis também. Além dos de consoles, né, de videogames, também temos os de áudios. Em relação aos diodos, os equivalentes eletrônicos de ruas de sentido único, diodos, permitem que uma corrente elétrica flua através deles em apenas uma direção, tá? Uma corrente contínua. Eles também são conhecidos como retificadores. Os diodos podem ser usados para alternar as correntes alternadas, as que fluem para frente e para trás ao redor do circuito, trocando constante de direção. Em correntes diretas, aquelas que sempre fluem na mesma direção. Já os capacitores, esses componentes relativamente simples consistem em dois pedaços de metal. O material condutor, né, como de metal, esse metalzinho que você está vendo aqui, separados por um material condutor, não isolante, chamado de dielétrico. No caso, é como se fosse uma espécie de borrachinha, digamos assim, né, que está entre esses dois pedaços de metais aqui. Eles são frequentemente usados como dispositivos de temporização, mas podem transformar correntes elétricas de outras maneiras também. Em um rádio, por exemplo, um dos trabalhos mais importantes, como a sintonização da estação de que você quer ouvir, né, é feito por um capacitor, certo?
É todo aquele processo que você faz na hora de trocar uma estação de rádio. O controlador dele principal é o capacitor, tá? Faz isso. Só para a gente deixar mais claro também, em relação à eletrônica em geral, vamos dar só uma revisão aqui rápida em unidades de elétrica básicas de definição. Então, em relação à unidade elétrica, temos a passiva, capaz de operar sem uma fonte de energia externa. Componentes passivos típicos são resistores, capacitores, indutores e diodos, embora esses últimos sejam um caso especial. O ativo, exigindo uma fonte de energia para operar. Inclui transistores de todos os tipos, circuitos integrados, também de todos os tipos, né? Triacs, TEs, LEDs, etc. Temos também as correntes, né? DC e AC. No caso, DC não é a banda, tá? Isso de C. No caso, DC é a corrente direta. Os elétrons fluem apenas em direção. O fluxo atual é de negativo para positivo, embora seja mais conveniente pensar nele de positivo para negativo, entrada e saída. Isso às vezes é chamado de corrente convencional, em oposição aos fluxos de elétrons. Já a corrente alternada, né? Corrente direta também é como se fosse corrente contínua, tá? Sentido. Aí corrente alternada aqui do AC. Os elétrons fluem em ambas as direções de maneira cíclica. Primeiro de um lado, depois do outro. A taxa de mudança de direção determina a frequência medida em Hz, ciclos por segundo. Isso é um exemplo, pois, de monitores, né? TVs, monitores, né? Cada um operando em diferentes frequências de Hertz, né? Temos a 60 Hz, né? Que são as TVs mais comuns, monitores comuns, e também já temos os monitores mais avançados. Né? O pessoal que gosta de jogar games de tiro, FPS, já estão utilizando monitores, né, na faixa de 120 Hz a 240 Hz, dependendo. Né? A frequência, então, é a unidade de Hertz, né, simbolizado em Hz. O símbolo antigo era CPS, né, ciclos por segundo. Uma taxa de atualização também, por segundo que ela faz. Um ciclo completo completado quando o sinal da corrente alternada passou de 0 volts para um extremo. De volta, através do 0 volt, para o extremo oposto, e retornou a zero. Vai alternando, vai e volta, resumindo. A faixa de áudio aceita é de 20 Hz a 20.000 Hz. O número de vezes que o sinal conclui um ciclo completo, em segundo, é a frequência. A voltagem. A unidade de volt é um símbolo em EV ou U, o símbolo antigo era E. A tensão é a pressão, né? Literalmente a pressão da eletricidade, ou a força, se você preferir. Daí o termo E. Uma bateria, por exemplo, de 9 volts, tem uma tensão de 9 volts em si, que pode ser positiva ou negativa, dependendo do terminal usado como referência. A rede elétrica, né, que em casa, assim, tem uma voltagem entre 220, 240 ou, 200, ou 110 volts, dependendo de onde você mora. Né? Isso é corrente alternada, entre os valores positivos e negativos. A tensão também é comumente a medida de milivolts, e é de 1000 milivolts, é 1 volt, né, por volts. E o V, que é o nanovolts, também são utilizados. Corrente, unidade em amperes, é simbolizado pela letra A. Né? A corrente é o fluxo de eletricidade, elétrons. Numa corrente, flui entre os terminais de uma bateria ou outra fonte de tensão, a menos que uma carga esteja conectada. A magnitude da corrente é determinada pela tensão disponível e pela resistência ou impedância da carga e da fonte de energia. A corrente pode ser corrente contínua ou corrente alternada, C e DC. Positivo ou negativo, dependendo da referência. Para a eletrônica, a corrente também pode ser uma medida em miliamperes,
caso, 1000 miliamperes é igual a 1 ampere. Temos também os nanoamperes, né? Também utilizados em alguns casos. Não são tão comuns igual os miliamperes e amperes. Resistência é a unidade de ohms, símbolo em R, né? A resistência é uma medida no qual facilmente, ou com dificuldade, os elétrons fluirão pelo dispositivo. O fio de cobre tem uma resistência muito baixa, portanto, uma pequena tensão permitirá que uma grande corrente flua. Da mesma forma, o isolamento de plástico tem uma resistência muito alta e evita que a corrente flua para um fio adjacente. Já os resistores têm uma resistência definida, portanto, há a corrente que pode ser calculada para qualquer tensão. A resistência em dispositivos passivos é sempre positiva, ou seja, é sempre maior do que zero. Em relação a essa questão da medição também, caso vocês tenham interesse nisso, há alguns aplicativos na Play Store que vocês podem estar utilizando para fazer essa medição, né, de forma mais rápida e eficiente. Vou demonstrar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela do meu celular, só para vocês verem os aplicativos em si. Tá aqui a tela do meu celular. Abre a Play Store. Aqui você vai digitar eletrônica analógica. Há algumas ferramentas aqui já disponíveis, ó. Vou baixar umas 3 delas para vocês verem rapidamente como funciona. Electronic Center 2019, Engenharia Eletrônica, como se fosse uma calculadora elétrica, né, para engenheiros. Componentes elétricos de calculadoras e circuitos. Em relação à primeira ferramenta que eu falei, percebe que aqui ele tem, né, as figuras. Está instalando os outros, deixa eu só acabar de instalar. Aí, beleza. Então, se aqui, por exemplo, ó, aqui está mostrando as ferramentas, né? Tipo, pecinhas que a gente tem voltado elétrico. Então, eu vou pegar um resistor aqui, por exemplo, para fazer uma pequena demonstração, né, de como faz essa medição dele. Isso aqui eu te ensino também. Então, eu cliquei em resistor, já aparece aqui, ó. No caso ele está em inglês aqui. Vamos alterar o idioma primeiro para português, né? Mais fácil. Então, pode ver que tem vários tipos de teste, né? Até mesmo com placas, projetos 3D, né? Arduino. Aqui, mudar a linguagem para português. Resistor, agora sim. O bacana dele é que ele te mostra também, né? Então tá aqui, ó. Resistor é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio de Joule, efeito Joule. Ora, a finalidade de limitar a corrente elétrica no circuito. Resistores são componentes que têm a finalidade de oferecer a oposição da passagem à corrente elétrica através do seu material. Esta oposição damos ao nome de resistência elétrica ou impedância, que possui como unidade ohm. Causa uma queda de tensão de alguma parte do circuito elétrico, porém jamais causam quedas na corrente elétrica. Apesar de limitar a corrente, isso significa que a corrente elétrica entre um terminal de resistores será exatamente a mesma que sai pelo outro terminal. Porém, há uma queda da tensão. Utilizando disso, é possível usar resistores para controlar a corrente elétrica sobre os componentes desejados. Ou seja, já está bem informado aqui, né, em relação a resistor, para não deixar mais nenhuma dúvida em relação a isso. Outra coisa também que você pode fazer é, por exemplo, o multímetro aqui.
figurinha no multímetro e fazer uma medição aqui, ó. Eu quero medir um resistor, um capacitor, um transistor, transformador, potenciômetro. Vamos ver um resistor. Aqui vai dar um pequeno vídeo explicando como que você vai usar, né, essa ferramenta interativa. Você vai mudar a unidade, né, para 200... não, no caso aí vai ficar resistência, desculpa. Vai colocar na escala de resistência e vai pegar as duas pontas ali, positivo e negativo, e colocar no resistor. O valor de virtude está próximo das coisas baixas. Levando em consideração a faixa de tolerância, caso o valor não corresponda ao valor do resistor, será trocado. Mas você pode fazer o mesmo processo aqui. Você seleciona, você aperta onde você quer que o ponteirinho fique, né? Pode ver que conforme eu aperto, ele define uma posição do multímetro. No caso, ele pede para colocar na escala de 20. Você também consegue controlar as pontas, né, para colocar no positivo e negativo. E aí já te passa a resistência desse resistor. Ok? Isso também é válido para as outras opções de medição. Electronic Center. Temos a calculadora também. Ferramenta calculadora, conversores, vistas, pinagem, teoria, guias. Pode te ajudar bastante também. Calculadora. Que tipo de cálculo que você quer fazer, né? Radion, resistores, indutores, capacitores, regulador de tensão, circuito, bateria, bem completão, gratuito. Resistores. Aqui você vai configurar ele, né, de acordo com o que você vai definir a resistência, a tolerância, né, o valor padrão mais próximo. Você pode compartilhar esses dados com outras pessoas também. Assim que você colocar os valores aqui, definir eles, você pode fazer o cálculo, né, para descobrir o resultado disso. Seja para resistores, para indutores, capacitores. Então, ou seja, uma ferramenta completa aí para quem gosta dessa área de eletrônica, tá? Medição de correntes, tensões, tá certo? E a terceira ferramenta também, apesar daqui tá aparecendo que tá em inglês, né? Tipo, significado de LED, transistor, né? Resistor de onda aqui, indutor. Você pode apertar em cima, por exemplo, de LED, que vai estar o texto em português, tá? Mostrando como funciona também, cada detalhe de como que funciona, a estrutura, né? Em segundo de onda. Que é bem bacana também, bem detalhado, tá, gente? São 3 ótimas ferramentas para vocês estudarem, tá? Se aperfeiçoarem nessa área de eletrônica. Ok? Circuito também, mostra aqui também os modelos, e explica cada um deles também. Então, os resistores, né? Composto por R1, R2, R3, R4, R5, R6, 7, 8, todos os resistores. Certo? Então fica a dica aí para vocês. Deixa eu montar aqui assim. Certo, agora voltando aqui na questão do multímetro, né? A gente estava falando em relação ao teste de curva. Vamos voltar aqui, essa questão do primeiro passo, tá? Entender de novo. Se você quer saber se uma placa, identificar se uma placa está em curto, inicie então pegando o multímetro, você vai pegar o cursor do multímetro, né? E colocar ele na posição do diodo, né? Que é representado por um bip, um alto-falante pequeno. Logo depois, eu preciso colocar um ponto do multímetro positivo no pino, né, que você quer medir, e também o ponto positivo no conector da bateria.
e o outro no ponto negativo. Pode ser, por exemplo, uma área metálica, né? Ou a entrada de cartão, por exemplo, sim, né? O cartão de memória. E no caso, o multímetro dispara o bip, é porque a placa está em curto, tá? Aí, no caso, é necessário fazer a troca do componente, tá? Eu vou demonstrar também no vídeo. Segundo passo, identificando os componentes em curto. Quando o aparelho for para você com a fonte, é preciso conectar a energia. O componente de curto puxará muita energia para si, de modo que ficará mais quente que os outros componentes. Isso é uma observação muito interessante, tá? Eu vou mostrar isso também num vídeo para vocês. Presta atenção nisso. Se quiserem anotar, tirar um print também, fica à vontade, tá? É importante. Então, tá falando assim, ó. O componente em curto puxará muita energia para si, de modo que ficará mais quente que os outros componentes. Mas, se você não tem a fonte com o cursor negativo, você deve ir tocando nos pontos terra, que são as partes metálicas ou as linhas amarelas da placa, tá, gente? Ponto positivo deve ir se tocando nos capacitores, para saber se está apitando ou não, né? Talvez tenha alguma coisa errada. Uma das pontas dos capacitores deve ser negativa, e ela irá dar o bip, mas a outra não. Portanto, não dará continuidade ao multímetro. Ao encontrar um capacitor que esteja dando continuidade nas duas pontas, ele está em curto, tá? Então, o que você vai fazer? Pega a ponta positiva do multímetro, coloca ela no capacitor, e a ponta negativa você vai colocar numa parte metálica, tá? Ou uma área amarela da placa, que é para indicar que é o negativo, o terra. E na ponta, por exemplo, do lado esquerdo, a bipar, ok. Agora, se bipar do lado direito também, aí é porque está em curto, tá? Aí você tem que fazer a remoção, colocar um novo no lugar. Tá? Agora, se a bipar apenas um lado, o lado esquerdo, for o caso, aí tá tudo ok, tá? Agora, bipou dos dois lados, deu ruim, tem que trocar. Quando encontrar os componentes em curtos, é preciso tirá-los e realizar o passo 1 novamente para saber se a placa ainda está em curto. Né? E fazendo isso, você vai ver se há mais de um ponto em curto. Né? Aí, aqui falando, para que serve o multímetro? O multímetro é utilizado principalmente para tentar medir as grandezas de componentes eletrônicos, ou até mesmo numa rede elétrica. As funções básicas de um multímetro digital são a medição de tensão contínua e tensão alternada, resistência elétrica e corrente contínua. Uma das funções, uma função das funções mais comuns também, a maioria dos multímetros, é o teste de continuidade, né? É aquele teste de alerta sonora, né? É o que indica que se o aparelho está em curto ou não, né? A placa, no caso. Método usado para saber se a placa está em curto. Para se usar a medição de tensão contínua, deve ser escolhida a escala de tensão contínua imediatamente acima da tensão esperada pela medição. Ou seja, você tem que colocar numa escala sempre acima daquilo que você vai medir, tá, gente? Por exemplo, se para medir o nível da carga de uma pilha, aonde se espera ter 1,5 volts, e selecionar a escala de 2.000 milivolts, desculpa, que é equivalente a 2, né? Quanto medir a bateria de um carro, exige a escala de 20 volts. Depois de feita essa seleção, conecte-se a ponta vermelha ao positivo da bateria ou da fonte de tensão contínua. E a ponta negativa, preta, né, no caso, e o mostrador do multímetro indicará a medida. Vou mostrar isso tudo em vídeo para vocês. Temos os processos, né, desmontagem, smartphone. A gente vai ver também, se Deus quiser, nas aulas práticas, né, nós desmontar o aparelho. As placas aqui já desmontadas, né? Temos exemplos aqui de placas tanto de tablets quanto de smartphones. As baterias de ambos também, né? Tanto de smartphones quanto de tablets, pode variar de acordo com o modelo, né? Aí, usando o multímetro no reparo do celular. Quando for realizar um reparo ou tentar identificar um problema, o multímetro será de extrema importância para essa realização. Por isso, é muito bom que vocês tenham um também com vocês aí. Tá? Se for o caso de adquirir um, vocês podem ir, por exemplo, no Atacadão, aí na Avenida da Nossa Senhora Aparecida, né? Quem é de Sertãozinho conhece.
e adquirir um multímetro A. Você vai pagar em torno de uns R$ 15 no multímetro A e vale bastante a pena. Ainda mais para nós, assim, que estamos nessa área de smartphones. Além de aprender como usar o multímetro em reparos de placa de celular, ele também será útil para tablets e talvez até aparelhos de DVDs, né, como teacher, essas coisas. Por isso, compre uma de boa marca ou de qualidade que seja confiável para trabalho de reparação, não se sabe quando ele será útil, mas uma hora ou outra você vai precisar dele, com certeza. Será quase impossível identificar um problema de placa no celular sem o uso do multímetro, tá? Então, é uma ferramenta fundamental para isso. E sem identificar o problema, não tem como resolver ele. Outras ferramentas também voltadas à desmontagem, né? Dê preferência a chaves plásticas, né, na hora de remover a carcaça do celular, para não ficar aquelas marcas, digamos, mordidas, né, no aparelho, no notebook, se você for fazer o reparo aí. Com essas chaves de plásticos, o risco é bem menor disso acontecer, comparado com o uso de chaves de ferro, né, sabe? Certo. Gente, agora, para a gente finalizar aqui, depois de toda essa explicação teórica, né, de resumo, eu vou mostrar como que funciona, então, os testes, tá? Em relação a saber se a placa do celular em si está em curso, tá? Caso vocês não consigam ver no vídeo, tipo aí durante a nossa gravação de aula, eu também vou enviar os links dos vídeos para vocês assistirem em casa depois, tá? Porque às vezes é o caso aí de travar alguma coisa, não estou conseguindo ver o que o rapaz está fazendo e tal. Então eu mando o vídeo também para tirar as dúvidas, tá? Vamos dar uma conferida. Para ver se o curto vai embora. Aí a gente descobre, tá? Então eu vou passar aqui os procedimentos básicos aqui para estar encontrando os componentes em curto. Com o motivo que a gente vai colocar lá na escala de diodo ali, tem um bit também, tá? Estou com a escala de diodo, a escala do bit, né? E para começar, para a gente estar identificando se a nossa placa está em curto, a gente vai estar colocando a ponta do multímetro positivo no pino positivo do conector da bateria e a outra ponta no negativo. Essa placa aqui é uma sucata que eu tinha, tá? Eu ocasionei um curto nela para estar passando aí de exemplo, porque eu não tinha nenhum aparelho aqui no momento de curto. Então eu ocasionei esse curto aí somente mesmo para estar explicando, beleza, galera? Então é isso aí, ó, a gente colocando lá uma ponta no pino positivo e outra no negativo. Se o nosso multímetro soar o bip, é porque está em curto. Ambos os lados, tá, gente? O pino positivo e o pino negativo do conector da bateria eles não podem ter continuidade, tá? Se eles estiverem dando continuidade, é porque nossa placa está em curto. Aí entra a parte, pessoal, vou tentar aumentar aqui um pouco o zoom para ver se melhora mais. Aí começa, então, a hora da gente estar procurando aí os componentes em curto. Como ele permite trabalhar online com calendários de projetos. Ao contrário. O que a gente encontra, galera? Eu fiz um vídeo aí mostrando como encontrar os capacitores que estão em curto, tá? Mas a gente pode estar encontrando também resistores com o mesmo sintoma aí de curto, tá? Até mesmo diodo. Os diodos aí, eles costumam apresentar problemas de continuidade também. Se ele tiver com continuidade, ele está com problema também. No mesmo caso do capacitor e do resistor, se eles estiverem em curto. Então, eu já sei onde é que vai estar o curto aqui, galera, porque eu ocasionei. Quem não sabe, e, assim, onde está o setor, né? No caso, se fosse um aparelho que chegasse aí para você, você não ia saber onde é que está o curto, você ia ter que buscar ele. Quando a gente tem a fonte de alimentação, fica fácil, a gente coloca lá e o setor que está em curto, ele vai aquecer na fonte, porque ele vai dar consumo alto, né? Mesmo com o aparelho desligado, aquele setor que está em curto, ele vai puxar
um consumo lá para ele alto, elevado, o que vai ocasionar o aquecimento do componente. Mas como não tem a fonte, a gente vai testar da seguinte forma, os componentes, galera. A gente pode começar lá pelos capacitores, tá? Com o pino negativo, com o multímetro lá na escala de continuidade mesmo, a gente vai colocar numa parte terra, pode ser essas partes metálicas aqui, que elas são fixadas no terra, tá? Ou essas linhas aqui, amarelas aqui da placa, porque elas também são terra, tá? Como vocês podem ver, ó, dá continuidade, tá? Então, a gente vai colocar um negativo em um ponto terra e com positivo a gente vai sair tocando os capacitores, tá? Aí, o que acontece? Uma ponta do capacitor, ela deve ser negativa, então ela vai estar gerando aí continuidade, tá? Então, vai dar o bit. A outra ponta não pode gerar continuidade, porque apenas um lado dele é negativo, tá? O outro não. A gente então vai ter que fazer o quê, galera? Sair testando capacitores por capacitor, resistor por resistor, até chegar ao ponto que a gente vai encontrar um componente ali, que nem aqui no caso, ó, o capacitor está dando. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find continuidade em dos pontos. A não ser que esse capacitor está em curto, porque ele está dando terra nas duas pontas e não pode, tá? Está dando negativo de terra. Então, pessoal, no caso lá como eu dei o exemplo, o que a gente faria? Retiraria esse componente e iríamos fazer o teste, né? Se a gente encontrar outro componente curto, que nem aqui tem o outro também, ó, no caso, eu ia retirar primeiro esse componente e ia dar uma olhada lá para ver se o curto sumiu desse componente. Se não tivesse sumido e continuasse, eu sei que a placa ainda tem curto. Então, eu vou lá, volto o componente, posso estar vendo também se o curto sumiu, testando os pinos lá do conector da bateria. Se eles continuarem com continuidade, é porque a placa ainda tem curto. E assim por diante, galera. Como eu disse também, pode ser que vocês encontrem aí também diodo, resistores, tá? Porque os diodos também, eles têm polaridade, tá? Ele tem lá o catodo e o anodo. Então, ele não tem continuidade. O componente que a gente vai encontrar continuidade aí, você encontra e acha que é curto, para quem não entende, bobinas, tá? Bobinas, elas têm continuidade mesmo. Ela passa a continuidade de uma ponta para a outra. Então, bobina é normal, tá, galera? Agora, os demais componentes aí não podem, tá? Dar terra nos dois lados e não podem ter continuidade a não ser bobinas, galera. Se tiver dando continuidade aí sem ser bobina, é porque está em curto, beleza? Resistor, capacitor, diodo não pode, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá? A dúvida aí para esse amigo nosso e para quem também não tinha esse conhecimento. Espero que tenha ficado mais claro. Se tiver ainda alguma dúvida, pode estar postando aí um comentário que eu vou estar fazendo o possível para tirar essa dúvida de vocês, beleza? Quero agradecer aí, galera, pelo pessoal, por vocês, né, que estão se inscrevendo aí no meu canal, pelas curtidas, pelos comentários. Isso é muito importante para que o canal cresça, né? E tivemos entendimento já em relação ao teste, mas tem mais outros dois aqui interessantes também para demonstrar para vocês. Claro que tem outras formas de fazer isso. Aqui no caso, primeiro, no exercício, em relação ao curto da placa, né? no multímetro, então colocamos o multímetro aqui em 20 volts, posição aí de corrente contínua, e devemos observar aqui os polos positivo e negativo da bateria.
Então, o positivo, ele é o primeiro, e o negativo é o terceiro. Então, esse era um dos erros que eu estava fazendo na aula passada, para alimentar o celular com a fonte de bancada. Eu estava colocando no primeiro e no quarto, não vai acontecer nada. Então, vamos colocar aqui a ponta do multímetro vermelha no positivo e a preta aqui no negativo. Então, nós temos aí 3.2, a tensão baixa. Tá? Aí você tem que fazer a ativação dessa bateria. E como faz a ativação dessas baterias? Tem um carregador universal. Você vai ligar aqui a fonte, vai deixar em 3.7, e aí vamos colocar aqui, ó. No caso, vamos colocar a bateria desse lado, vamos colocar aqui o positivo e aqui o negativo, certo? E aqui colocamos a bateria. Vamos encaixar aqui corretamente os polos. Olha lá. Então, na fonte vai dar um consumo de corrente. E essa corrente ela vai cair. Quando ela parar de cair, essa bateria vai estar com os 3.7 volts. Ok? E aí você pode aumentar a tensão e verificar se a corrente está caindo. Agora, se você aumentar tudo de uma vez, ó, a fonte desarma. Então, você tem que aumentar aos poucos. 1.5 é muito pouco. 3.7, né? Aqui foi o ideal para fazer a ativação dessa bateria. Ela está com a tensão abaixo, em 3.7. Quando chegar em 3.7, a corrente ela vai parar de oscilar. Uma fonte bancada, né? Ela vai cair. Então, nós devemos ter duas fontes de bancada, porque uma fonte de bancada você vai deixar a sua bateria ativando. E com a outra fonte de bancada, você vai alimentar a placa do celular. Então, o que nós vamos fazer agora? O multímetro aqui na escala de diodo, né, semicondutores, para a escala aqui de 2 nós conseguimos verificar a resistência aqui na entrada da placa. Então, aqui nós temos o polo positivo, que é no primeiro, e o negativo, que é no segundo. Então, esse era o erro que eles estavam fazendo na alimentar a placa. Estavam pegando o primeiro e o último. Então, a ponta vermelha aqui no positivo e a preta no negativo, nós temos aí 1842 ohms. Placa de resistência. Se aplicar a resistência estiver muito baixa, não podemos desconfiar de algum componente aqui na entrada, drenando, né, a corrente do terra, algum componente em fuga. Então, esses testes que eu fiz não me ajudaram ainda a identificar o problema dessa placa. Como a maioria já deve saber, a fonte de bancada, ela tem que ser usada nesses testes. Se você não tem, vai ficar muito difícil você conseguir reparar aí placa de celular, trabalhar nessa área. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ligar a fonte, vamos colocar aqui em 1.5 volts, vamos desligar e vamos colocar as pontas aqui. Então, ó, a ponta vermelha eu coloco aqui do lado esquerdo. E a ponta preta eu não vou colocar no pino 4, que é o terceiro pino. Então, esse é o erro da aula passada, que teve um aluno que cometeu isso no nosso vídeo de suporte, e devido a isso, ele não estava conseguindo identificar o que estava acontecendo com a placa. Okay? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a fonte. Então, nós temos um pequeno consumo aí de 0.06 em 1.5. Vamos aumentar para 3.6. O consumo da corrente aumentou. Se a fonte desarmar ou disparar aqui, né, acima de 1 ampere, não aumenta a tensão. Alguma coisa vai drenar corrente por terra, né? O pessoal costuma dizer curto, e vai dissipar calor. Então, vamos aumentar para 4.8. Para 4.8, temos aí 800 mA. Então, alguma coisa vai esquentar. Aí que entra o congelante aerosol. É caro, né? Eu paguei R$60 isso aqui. Eu comprei aqui na minha cidade, gosto de você comprar pela internet, lá de São Paulo. Vai ficar bem mais em conta. E nós vamos usar ele para identificar o componente que está dissipando calor. Então, vamos jogar ele aqui na placa. Então, olha só. Vamos jogar mais. Congelou. Está congelando a placa, congelou. Vamos verificar aí quem vai esquentar e dissipar esse calor.
começou daqui para lá. Ó, a placa está bem gelada. Então vamos tirar aqui a placa, vamos remover aqui os flats. Vamos jogar aqui nesse componente. Ó. Então descobrimos aí, é esse cara aqui que está em curto. Então vocês viram que o congelante, ele ajuda muito. Porque na hora que você joga, congela ali a placa e o componente que tiver com essa terra vai drenar, vai dissipar calor. E aí ele vai descongelar ali a área e você vai saber onde que está a parte do setor. Então o que acontece? Esse tipo de reparo, no caso dessa placa aqui, ela está com esse CI, eu estou conseguindo enxergar agora, não sei se é o processador Power Management. Então, esse caso aqui eu vou passar para o professor Luiz para analisar, porque tem que ter uma placa sucata idêntica a essa para fazer a troca desse CI. Provavelmente é um CI BGA. Né? Então, já é um conserto mais complexo. No nosso curso completo, manutenção celular.com.br, nós fizemos vários consertos de placa com problema no Power Management, ressalva do Power Management, troca do Power Management. Foram realizados aí mais de 35 consertos de aparelhos celulares. Muitos problemas aí no Power Management. Então, agora o próximo passo é digitar no Google o código escrito sobre o componente e lá vamos verificar se é um processador, um CPU, se é um Power Management, né, um controle de carga da placa. Ok, pessoal? Então, espero que tenham aproveitado essa videoaula. Se você... Ok, gente. Espero que tenham entendido aqui o meu conceito. E agora, para a gente finalizar, eu vou demonstrar agora um vídeo que mostra a troca, né, do circuito. Identifica, né? A gente já viu como que identifica esse defeito na placa, seja medindo o resistor, né? Componente aqui. Então agora a gente vai ver a troca deles, tá? Desse tipo. Para você estar fazendo a troca dos componentes do circuito na placa celular. Placa celular, placa de tablet, segue o mesmo circuito, segue a mesma técnica. Aqui a gente utiliza, você pode utilizar uma pasta de solda, da marca que vocês acham melhor. Aqui eu trabalho com 3 tipos de marca. Cada aparelhinho ele requer um tipo de cuidado diferente. Então eu trabalho mais com fluxo. Então o que a gente faz aqui? A gente vai analisar cada circuito, cada componente, em caso de necessidade de troca, logicamente, relembrando, né? Lembrando. E o que acontece? Se a placa está em curto, você precisa trocar aquele componente, então de repente, o componente está com defeito, ocasionando curto na placa. Então o que a gente faz? Vai substituir. Como que vai substituir? Ou fazer a limpeza nele, pôr o estanho de novo e colocar ele de volta no lugar. Esses aqui, geralmente, a gente troca. Só que esses circuitos maiores, esse aí a gente já retira eles, faz a limpeza neles, tira o excesso de estanho e recoloca ele de volta no lugar. Entendeu? Solda ele de volta no lugar. Então, numa placa como essa, a gente pode, que não tem componente do outro lado, você pode estar fazendo o reparo nela de baixo para cima. Então, só que você vai encontrar a placa que ela tem circuito dos 2 lados. Então, você vai ter que fazer a troca ali, você vai ter que efetuar a troca de baixo para cima. De baixo para cima. Então, no caso, a gente vai proteger a placa e vem com a RACO, a máquina de temperatura, para efetuar a troca. Por baixo, você tem é melhor de você fazer isso, porque você tem um controle ali total do componente, você consegue enxergar e ver se ele já está soltando ou não. E você efetuando o reparo por cima, ele já é mais complicado, já é mais delicado. Então, vamos supor que você fosse fazer a troca do componente por baixo,
no caso de placas igual a essa, você iria colocar um pouco de fluxo para ajudar a soltar, colocaria a máquina na temperatura 360 graus e viria fazendo sempre movimento circular para quê? Para você não queimar a placa. Então você vem colocando, vem fazendo o trabalho na placa. Então você vem com a pinça e sempre vira e mexe você está mexendo com o circuito para você ver se ele já está ao ponto de ser trocado ou não. Se ele já derreteu o estanque. Se derreter, você só faz a troca dele. Tirou ele. Então, quando a gente substituiu ele, a gente pegou outro componente. Então, a gente vai colocar ele de volta no lugar, fazendo assim por baixo, no caso dessa placa. Então, aqui a gente faz a limpeza com álcool isopropílico. Faz a limpeza com álcool isopropílico. Se você olhar e ver que ele está sem estanho, você refaz com o ferro de solda a trilha dele. Aqui você refaz com o ferro de solda e vem com o seu novo circuito para você poder soldar. Então aqui como é que a gente faz? A gente pega o circuito, ele fica ruimzinho soltado, porque ele está com a cola ainda a resina do fluxo. A gente fica assim, a gente pega ele, coloca ele no lugar desejado, e vem de novo com ferro. Para quê? Porque ele sempre ocorre isso, de na hora que você soltar ele soltar os demais. Porque a temperatura, ela tá pegando na placa inteira, né? Então ele vai soltar. Primeiro vai soltar aquele componente que você está direcionando o ar, e em seguida vem os outros que voltam. Então aqui o que você faz? Você vai olhando, você vai perceber que o estanho, ele já ficou líquido, né? Então, quando ele fica líquido, ele faz o contato dele com a placa. Então, feito isso, espera secar, faz a limpeza, olha com o microscópio para ver se não está encostando, o excesso de estanho não está pegando, então você sempre olha. Olhou, viu que está tudo certinho, soldado direitinho, você vem, faz a limpeza na placa, e vai testar. De novo, testar o quê? Se você chegou à sua conclusão que a placa é curta, então você vai checar para ver se a placa continua em curto ou não. Se continua, testar os outros componentes, vai ver até na mesma linha, até aquele componente que continua ali para você ir substituindo ele, trocando ele, tirando e ver se continua circuito em curto ou não. Pessoal, só para constar uma observação em relação ao aquecimento da placa, ele falou que é possível que esquente os outros componentes também na placa e também separe eles, né, durante o processo. Mas também você pode usar uma fita, que chama fita Clapton, que ela é uma fita que suporta altas temperaturas, né? Vou mostrar para vocês. Então, você pode isolar todos os outros componentes da placa utilizando essa fita aqui, ó. E aí não vai ter perigo de você também soltar os outros componentes, outros capacitores, né, de ondas que sejam aí, tá bom? Em relação à placa. Serve como se fosse uma proteção, então, na hora de você aplicar o calor na placa em si, na hora de soltar um determinado componente que você precisa, tá certo? Então, eu recomendo você primeiro isolar a placa, né, os componentes dela, para depois você aplique esse ar quente e faça a remoção e colocação novamente do componente, seja tá, um capacitor aí, um diodo, um resistor. Vou voltar. E assim você vai fazendo. Aqui está um pouco ruim para mim mexer, porque estou colocando a câmera bem em cima da placa.
que é para vocês terem uma visão legal dele, entendeu? Então, aqui você faz, se você tirar esse componente, esse aqui, você iria fazer o mesmo sistema, entendeu? Você iria fazer o mesmo sistema, esse ele já cumpriu, então você tira ele, refaz retira o excesso com ferro de solda e coloca ele de volta no lugar, entendeu? Você coloca ele de volta no lugar. Quando você tira esse componente, vou retirar ele agora para vocês terem uma ideia aqui como é que é. Ele é cheio de trilha embaixo dele. Então, o que você tem que fazer? Quando você retirar ele, ou trocar, ou apenas para fazer a limpeza e colocar ele de volta, Um ar quente embaixo. ou para trocar, ou para colocar a pinça de ele de volta, bem tranquilo. tem que tirar o excesso que tem. E sempre antes de você tirar ele, você olhar o tecido dele, como é que tá. Esse aqui, ó, ele tem um marca aqui, tá vendo? A solução do modelo, ele tá desse jeito na foto. Você sempre colocar ele do mesmo jeito que ele tá aqui. Entendeu? Então, presta atenção nessa posição, tá? Você vai fazer limpeza, circuito. você vai fazer limpeza, e depois você vai colocar ele de volta. Lembrando de usar o álcool isopropílico, né? Que é próprio para limpeza. E não tem as bolinhas no meio, que geralmente eles de têm. componentes eletrônicos. No caso desse aqui já tem. Esse aqui é o cristal, então tem tudo isso aí. Então você faz o teste e coloca ele de volta no lugar. Fez a limpeza nele, colocou ali o reparo que tinha que ser feito, você vai colocar ele de volta no lugar. Sempre deixando a estação a temperatura de 360 graus. Temperatura. E sempre fazendo movimento circular. Não mantém fixo, não. Pegou derreter a placa do celular. O ar, tá? Está falando. Soldou, colocou ele de volta no lugar sempre. Pode ver que eu não usou nem stand, né, para isso. Para tirar o excesso, para tirar qualquer tipo de impureza que venha causar corte na placa. Então, se você vai retirar um como esse, por exemplo, ele já é um circuito. Gente, vocês devem ter reparado que para esse procedimento é necessário utilizar uma presilha também para segurar a placa. Já vai ter mais. Então ela sempre fixa na hora de fazer esse processo. Não segurar ela na mão, no caso. Sempre olhando, onde você vai pôr o jacaré, você não está pegando embaixo com um componente. Que é onde você vai prender sua placa, você tem que olhar para ver se embaixo não tem um componente que vai pegar. Senão depois você acaba ocasionando um corpo, deixando ele sem algum componente aí, ele não vai funcionar. Então aqui a gente vem fazendo o mesmo processo. Joga o fluxo, esse fluxo que eu utilizo é um fluxo bem concentrado, então ele é forte. Ele tem uma resina legal e faz ele soltar o fluxo rápido. Então aqui você vem colocando, deixando ele embaixo, fazendo um movimento circular. Aqui eu estou fazendo esse vídeo bem rápido, pessoal. Depois eu vou elaborar um melhor, uma qualidade melhor. E aqui sozinho, você gravar é complicado. Gravar e estar explicando, olhando. Então aqui onde vocês podem ver, é cheio de bolinha. Cheio de bolinha porque excesso de sangue. Então, com o ferro de solda, você tem que vir tirar esse excesso, deixar ele no ponto. Você vai pegar essa parte do cristal e vai fazer a limpeza dela também, porque se você soldar ela com excesso também, ela vai fechar curto, ela vai esquentar, ela não vai ligar, entendeu? Então ele tem todos esses cuidados que você tem que ter na hora que você for substituir esses tipos de circuito. Esse aqui já é mais fácil, porque a gente mexeu, ele já é mais fácil, ele só tem as trilhas em volta dele de boa. Só que essa aqui, ela já tem várias trilhas, então você não pode deixar ela com excesso. Deixou com excesso, vai deixar curto e não vai funcionar. Entendeu?
Para isso aí, você vai treinando mesmo com as placas. Você vai pegando as placas que você tem aí e vai treinando, até você estar apto a fazer isso em aparelho de cliente. É claro que esses tipos de processo, ele é bem delicado. É bem delicado. Então, muitas vezes, o aparelho ele não volta a funcionar. E, geralmente, a turma utiliza ele para fazer reparo em sinal de Wi-Fi, que eles dão muito defeito. Então, você tem que fazer essa limpeza, colocar de volta e ver se ele vai funcionar ou não. Então, aqui você vem fazendo a limpeza do circuito. E no final de tudo, no final de tudo, você olha no microscópio para ver se está tudo certo, se não tem nenhuma trilha com excesso e se não tem uma encostando na outra. Que é para quê? Quando você vier com a outra parte, tá vendo? Até que na câmera mesmo a gente vê que não tem nenhum excesso que está encostando no outro. Então, quer dizer, ele já está bom para ser soldado. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa, com essa outra parte. Deixa eu puxar o zoom aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa com a outra parte, porque na hora que você vai soldar ele, ele não pode estar com excesso. Então a gente vai parar aqui, vai tirando o excesso, depois olha no microscópio, para ter a certeza que não tem excesso e que não tem um encostando no outro. Para quê? Para depois a gente fazer a solda dele de volta no local dele. Entendeu? Então aqui agora a gente vai devolver o zoom, vou colocar aqui no peso aqui para soldar ele de volta no devido local. Isso. Então aqui a gente vai pegar ele, faz uma limpeza. Faz uma limpeza. Limpeza e vamos soldar ele de volta. Claro que sempre seguindo mesmo. Nesse caso aqui eu não fiz, mas todos eles têm que estar do mesmo desenho que você retira da placa, do mesmo jeito que ensinou eles, tem que colocar ele de volta lá. Para quê? Para não correr nenhum tipo de mau funcionamento. Tira ele daqui com a pinça, que ele não. Então aqui você vai acertar ele, ele fica certinho, e depois você só jogar a temperatura por cima. Se eu jogar a temperatura por cima, por baixo, no caso, ele já vai, ele mesmo, assim que esquentar o estanho, ele mesmo já vai se regulando no lugar, entendeu? Ele mesmo já vai se adaptando ali onde ele coloca o estanho dele e fazer a liga. Aí é isso aí. Sempre isso. Olha como o microscópio tem toda a preparação dos dois, da placa que vai receber o CI, o circuito, e o circuito que vai ser soldado lá também. Não adianta você caprichar na placa e o circuito não, e vice-versa. Aí depois ele não vai funcionar direito, vai ficar esquentando e às vezes nem vai ligar. Então ele tem tudo isso aí.
Então, pessoal, é assim. Eu fiz um vídeo nesse intuito, vou fazer outros, vou tentar elaborar um legalzinho aqui. Eu fiz um antes desse mesmo vídeo. Eu fiz um, mas quando eu terminei de gravar, eu vi que o celular deu vídeo corrompido. Aí ferrou tudo. Pessoal, então fica isso, tá? A revisão de hoje. Espero que tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida agora, podem me mandar mensagem. Meu número já foi adicionado no grupo, tá? E agradeço aí a presença de todos vocês, né? Espero que a gente possa se ver também semana que vem. Tá? Qualquer dúvida, então, pode me mandar mensagem. Agradeço a presença de todo mundo. Boa semana a todos, né? Bom final de semana, no caso, a todos. E até semana que vem, gente. Valeu, obrigado.